Vocês hoje não vão estar comigo, nem eu convosco, porque deixei aqui o stream a gravar. Já agora só aqui um ajustezinho, pôr a música mais baixa. Hoje o tema do 10 e 22 vai ser um relatório aqui do Messari, que são as teses cripto de 2024. Eu achei interessante, eu li este relatório todo e só sublinhei aquilo que eu acho mais importante. Eles começam o relatório com uma ligeira introdução daquilo que foi o bear market e eles dizem carnage, que é a destruição que aconteceu nesse bear market e a brutalidade que ele trouxe aos preços. Então passámos por bancas rotas, lawsuits, que são processos em tribunal, despedimentos, empresas que acabaram, ou seja, uma série de situações que trouxeram o cripto a preços extremamente baixos de saldo. E isto funciona mais um pouco como termos uma perspectiva geral do que é que nos reserva o ano e o que é que atravessámos nos anos anteriores. E eles falam aqui nessa tal crise da qual sobreviveu a Kraken, a Coinbase e a Circle. Existem muitas blockchains muito resilientes cujo o valor do bloco e o espaço em bloco hoje é muito mais valioso e que conseguiram dimensionar-se e vencer, conseguiram trazer inovação, melhorar as aplicações de DeFi, emitir mais stablecoins e chamar a atenção do Wall Street. Depois eles falam também que o Sam Bankman-Fried foi um ator bastante importante e que foi para a cadeia durante 2023, penso que agora já quase até a chegar a 2024, e revelam-nos que a dominância da Bitcoin continua extremamente forte, tem sido em torno dos ETFs da Bitcoin e dessa dominância. Enquanto essa dominância persistir, muito dificilmente vamos ter uma alt season. Claro que aguardamos que isso aconteça durante os próximos meses e durante a próxima fase do bull market. Continuamos a construir no cripto sistemas financeiros paralelos ao sistema tradicional, como eles dizem aqui, just in case, e por causa da inflação e da diluição das moedas fiat. Contra aplicações despermissionadas em contraste com serviços centralizados. Eles colocam aqui uma ênfase muito grande neste ponto, ao chamar a internet incensurável numa era onde a liberdade de discurso e as comunicações abertas estão longe de ser garantidas, porque cada vez estamos a ter mais pressão do mundo corporativo e de empresas, como todos nós conhecemos e sabemos quem são as empresas. Aqui uma pequena referência a Elon Musk, quando comprou o Twitter, que acabou por comprar tempo para a sociedade e anular algumas dessas ameaças que os sistemas centralizados trazem. Os responsáveis do Messari, a pessoa que escreveu este relatório, tem muita esperança nas tecnologias blockchain e na comunidade e diz que está permabull. Ele diz que se trata de sobreviver de ciclo para ciclo e dá-nos aqui uma perspectiva. Ele traz-nos aqui a indústria há 5 anos, onde temos a Bitcoin em primeiro e a XRP em segundo e o Ethereum em terceiro, e depois temos aqui a Stellar, EOS, Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin SV, Tron, Cardano, Monero, tudo no top 10. As coisas entretanto mudaram, como sabemos. No capítulo 1, tendências de investimento. Nas tendências de investimento, o que chama aqui a atenção é a questão dos NFTs, que foram de facto durante uma certa altura as aplicações principais do mundo Web3, e o DeFi 2.0, que era Web3, e o Sam Bankman-Fried também era Web3. Ele queria mais do cripto, queria carteiras melhores, queria privacidade nas transações, avanços nas infraestruturas, DeFi, DePIN, DSOC, que é Decentralized Social Media. Queria que isso não assentasse em Ponzinomics, ou seja, em tokenomics extremamente nocivos para o retalho. E ele diz que esse ano não desapontou. Depois ele traz aqui à tona uma opinião que eu dei ontem, que revolvia à volta de assassinar o termo Web3. Esse assassinato fez com que o market cap dobrasse. Portanto, os maiores criminosos do espaço estão na cadeia ou para lá caminham. Pois, a BTC, como digital gold, como ouro digital, para ele é a principal narrativa daquilo que eu li até agora. Indisputavelmente os ETFs trouxeram essa narrativa à Bitcoin. O mundo ainda não a assumiu como forma de combater a inflação, pura e simplesmente uma reserva de valor
que funciona como ouro digital. Ele aqui estava a dizer nesta altura que não sabia se o Fed ia subir as taxas ou não. O Fed acabou por manter as taxas e pausar e, entretanto, pensa-se que vão reverter esse curso, começar a baixar e a fazer o quantitative easing, que é a impressão de dinheiro. Quando estamos em quantitative tightening, como em 2002, estamos a subir as taxas de juros e estamos a impedir que haja inundação de dinheiro no mercado. Mais uma vez, eles estão aqui a dizer que não sabiam se iríamos enfrentar uma recessão económica ou não, porque o Fed sempre falou num soft landing, ou seja, uma aterragem suave para a economia. Depois fala um pouco sobre o que é que a Bitcoin provou a nível tecnológico e se está de alguma maneira ou não relacionada às ações, ao mercado das ações e ao ouro. Eu penso que sim, e penso que isso é um bocado factual, que existe uma correlação principalmente do ouro com a Bitcoin. E, apesar disso, há uma coisa que salta à vista, que é toda a direção que as coisas estão a tomar é para o lado digital. Os governos estão com débito demasiado, o débito proliferou e continuam a ter que imprimir dinheiro. Então, aqui neste caso, o autor está a dizer especificamente que só existem 21 milhões de bitcoins que alguma vez serão oferecidas aos investidores, e isso para mim é a narrativa maior, é o use case maior de todos. Principalmente perceber que há um ativo que consegue guardar o valor tal como o ouro. Claro que o ouro tem um stock to flow inferior à Bitcoin, mas ainda assim é muito positivo o pequeno stock to flow. Mesmo que vendessem muito ouro no mercado, pelos números que eu tenho, seria um impacto de 1,5% e nada mais. Aqui também falam muito no MVRV, que é o valor distribuído que costumamos analisar de manhã, é aquela métrica que pode nos dar um sentido do risco e de se as moedas antigas estão a começar a entrar em circulação e estão a ser vendidas pelos holders mais antigos. Eles estão aqui a falar ainda que quanto mais Bitcoin começar a ser bloqueada em carteiras ou em ETFs, o rácio MVRV pode ser trazido para cima de forma artificial. Isso tem lógica. Então ele também diz aqui que a Bitcoin tende a liderar as recuperações, e nós já sabemos que é a Bitcoin que tira todas as altcoins do bear market e depois é que os investidores começam a ter mais apetência pelo risco. Aqui ele está a falar que a dominância da Bitcoin entre 2017 e 2021 primeiro diminuiu de 87% para 37% e depois reclamou 70% durante essa consolidação, e quando subiu para 40 mil dólares em 2021, antes de descer 38%. Como estamos aqui a ver, quando a dominância desce muito, então começa a alt-season. Neste momento ele está aqui a falar que estamos a 54, não estamos, já estamos a 58 e ainda existe mais espaço para consolidar, e ele acertou, porque dos 54 que ele falou no Q1 2024, neste momento já subimos para os 58. Depois aqui o DeFi, que ele está a dizer que este ano, e tem muita razão no que está a dizer, vai enfrentar muitos problemas, principalmente que têm a ver com a regulamentação e principalmente dos Estados Unidos, e também está a dizer que a atividade dos NFTs está praticamente morta. O sentimento está neste momento a mudar e os investidores estão a começar a olhar para a fraca performance do par Ethereum BTC, principalmente no que diz respeito à performance de Ethereum e não à de BTC. A aposta aqui da Messari é que a dominância chega a 60% num rally que seja liderado pelos ETFs. E ele diz aqui que a maior parte dos investidores vão apostar na rainha. Ele diz King, eu acho que é Queen. Temos aqui uma divergência de pensamentos. Ele também acha que o conceito de ultrasound money, ou a tese de Ethereum, não é nada convincente e que não tem muitas pernas para andar, e depois apresentam aqui um gráfico que é representativo dos mercados de futuros, e eu acho que ele também tem razão nesse aspecto, até porque nunca poderá ser tão ultrasound money como a Bitcoin, porque é ajustável tal como a inflação é ajustável pelos bancos centrais, e só esse facto de ser ajustável já leva a que exista dúvida se alguém vai conseguir ou não mexer nesse supply ou modificar o mecanismo de queima ou as taxas diminuírem e emitirem mais moedas por aí fora. No seguimento, ele acha que a BTC não pode fazer 100 vezes, e isso é um bocado lógico que não consiga para já fazer 100 vezes, e eventualmente atingir a paridade com o ouro teríamos que ter
um preço de Bitcoin à volta dos 600 mil dólares. Claro que para chegarmos a estes valores, a crise monetária tem que ficar mal o suficiente, ou seja, quanto é que valeria um dólar para a BTC valer 600 mil dólares? A pergunta é um bocado essa, ou o que é que conseguiríamos comprar com um dólar? Provavelmente não conseguiríamos comprar absolutamente nada, porque poderia valer perto de um cêntimo. Então, ele termina aqui a dizer que uma BTC é igual a uma BTC, e é um pensamento que eu acho que tem toda a lógica e cada vez tem mais lógica. Para finalizar aqui este pequeno vídeo, e eu garanto-vos que estas partes vão ser, se calhar vão ser digeridas mais facilmente, porque estamos à procura de transmitir uma perspectiva mais global do mercado para percebermos o que é que está a acontecer nele, porque é muito fácil ficarmos perdidos em tanta inovação, em tanta alteração. Se uma pessoa perder o mercado 24 horas, as coisas modificam-se logo. Portanto, aqui falam da Merge e o Ethereum como computador mundial desde setembro de 2022 e quando houve a atualização Chapela na rede em 2023. Eles dizem que foi tecnicamente impressionante e eu concordo, foi como trocar as asas de um avião em pleno voo. Esses upgrades foram bem recebidos, foram bem encaixados na blockchain e começou uma nova era para um Ethereum deflacionário. Aqui depois falam no caso de investimento a longo prazo para o Ethereum, será entre a Visa e a JP Morgan do que entre a Google e a Microsoft, ou commodity like gold or oil, ou seja, ser um bem, ser uma matéria-prima como ouro ou petróleo. A BTC tem uma performance e tem tido uma performance muito superior a Ethereum como dinheiro digital, graças aos investidores institucionais que têm interesse em ouro digital, ou seja, é uma narrativa. Então, no Ethereum, neste caso, capacidade não. No Ethereum existe um problema que tem a ver com os Ethereum Killers, que são os substitutos, as Layers 1, 2, etc. E eles acham que isso é um fator menos contra Ethereum, porque na Bitcoin não existe o mesmo problema, porque ninguém quer ser o Ethereum ninguém quer ser a Bitcoin Killer. E no Ethereum, além de tornarem o Ethereum modular, também lhe roubam liquidez. E não só porque este argumento também fazia sentido na Bitcoin, mas principalmente porque qualquer L2 pode ser uma chain sozinha, basicamente. Isso também tem sido visível no volume on-chain, por exemplo, de redes como a Base, como a Arbitrum, como a Optimism e até o próprio Polygon, que vemos muito TVL de Ethereum a ir para Polygon por causa da questão das taxas. Eles não veem um cenário onde a TH possa ter uma performance melhor do que a Bitcoin. Eu não acredito nisso. Eu acho que aqui vamos ter que pagar para ver. Eu acho que a Ethereum teve muitas alterações, muitas atualizações que podem fazer a Ethereum andar mais que Bitcoin, mas fundamentalmente o maior upgrade de Ethereum, que foi a Merge, a passagem para Proof of Stake, não abona muito a favor, apesar de gastar menos energia. Mas o debate, o mercado já escolheu que o melhor consenso é Proof of Work e nada podemos fazer contra isso. Também depois tem aqui a Ethereum a ter que lutar taco a taco com Solana, e aqui ele já está a pensar entre Visa e Mastercard e não Google contra Bing, em termos de força relativa. E ele diz que mesmo que eles dessem o benefício da dúvida aos maximalistas de Ethereum, ele tem que dizer claramente que o Ethereum é menos barato do que a BTC neste ponto. E depois temos aqui do lado direito que conseguiu 150% de subida e a Solana subiu 6 vezes até à data de hoje, desde o ano passado, ou seja, um ano até agora, contamos 6 vezes e isso tem uma performance na ordem desde o low de 2000%, e então eles acham que Ethereum tem sido um bocado uma stablecoin. Bitcoin, Ethereum e as stablecoins lastreadas em dólar representam 75% de 1,6 trilhões da capitalização total do mercado cripto. Isso é extremamente importante. Quer dizer que 25% é para tudo o resto. É muito pouco. 25% dessa tarde pode crescer 100 vezes durante a próxima década. A nível dessas 100 vezes, o tamanho do mercado teria que ser tal, o capital líquido do mercado cripto ficava para cima dos mercados de capitais privados, na ordem dos 20, 25 trilhões, e cerca de 30 a 35% o tamanho do débito global e dos mercados de ações.
capitais de ações. E depois ele acredita que as blockchains são um sistema, uma inovação de contabilização, ou seja, accounting entre pessoas, ou existirem contas entre instituições. Isso quer dizer que esses novos sistemas são partilhados e cada instituição tem uma conta com outra instituição e toda a gente conhece os saldos. É um bocado aquilo que falamos das DLTs sem tokens, é quase a mesma coisa. Ele acredita que esses ativos digitais sejam negociados em blockchains públicas, ao contrário dos sistemas tradicionais que existem hoje de liquidação em tempo real e de pagamentos da maneira como são feitos. E depois também acredita que vão haver tokens utilitários ou tokens que são securities, que são tokens que representam criptocapitais ou contratos de investimento, onde esse token tem que ser registado, como já sabemos é a luta do Gary Gensler. Depois temos aqui a parte final que ele diz que existem prós em termos de um índice baseado, ou seja, balanceado ou equilibrado só com Bitcoin e Ethereum, e isso tem devolvido ganhos a quem utiliza Bitcoin e Ethereum porque capturaram 75% do upside do mercado durante os últimos 10 anos. Portanto, a partir do... ele está a dizer que se qualquer pessoa fosse a uma conferência de Bitcoin em 2014 em Miami e comprasse aquilo que o Vitalik estava a vender, que era os ICOs de Ethereum, e tinha ficado em muito boas condições. Esses blue chips, que é o que eles chamam os ativos melhores, são neste momento os melhores investimentos e mais sólidos, nos quais não se corre o risco de ser esmagado pela diluição e pela emissão de moedas, que é uma coisa que se insiste aqui na academia e no canal muitas vezes. É ter a noção dos vestings e da quantidade de moedas que estão a chegar ao mercado. Ele diz aqui que muitos outros projetos de topo têm tesouros, ou seja, a posse que a equipa tem ou a empresa que fundou são gigantescos. Esses projetos vendem os tokens ao público em geral e são os insiders que os vendem e depois as pessoas é que absorvem um token que é cascalho, que é aquilo que às vezes estou sempre a dizer do dólar. Ele termina aqui com uma coisa que eu tenho utilizado e já fiz gráficos sobre isto, que é os market caps disparam, como ICP, por exemplo, como Link, mas o preço do token fica no mesmo sítio, fica parado. E depois ele ainda diz aqui que na Messari tem os token unlocks. Nós sabemos que tem, existem outros como o token.unlocks, também penso que conseguem ver isso. E chegamos aqui a esta página muito interessante e ainda faltam 100 e tal páginas, mas terminamos assim por hoje. Para a próxima, se calhar, vamos comentar este relatório e eu penso que a título de resumo falou-se que a Bitcoin era a maior narrativa, o Messari não são bem maxis, mas dão mais primazia à Bitcoin sobre Ethereum. Acham que Ethereum está a correr um risco muito forte face a Solana. Falaram em que há muita gente que eram maus atores deste mercado que estão presos ou estão a caminhar para lá. Falou-se do DeFi, ou seja, temos aqui uma perspectiva geral daquilo que pensam de uma das maiores empresas, um dos maiores serviços de inteligência dentro do cripto. O que é que eles estão a pensar? E depois eu sei que nas páginas a seguir vamos ter alguns portfólios dos membros deles e isso também vai ser engraçado de analisarmos. Sendo assim, bom dia a todos e até à próxima.